dia, meus queridos alunos do quarto ano. Então, lá vamos nós mais uma vez para uma aula, né? A aula de hoje a gente vai corrigir o exercício que eu tinha passado para vocês de geografia, tá bom? Então, a primeira questão estava falando para a gente circular a parte onde eram os elementos construídos pelas pessoas, né? Os elementos artificiais. Então, somente a ponte aqui, então, circular. O segundo era para pintar os elementos naturais. Então, eu coloquei uma bolotinha aqui, ó, verde, mas era para vocês pintarem. Aqui não tinha como eu a tia pintar. Então, eu coloquei aqui em cima dos locais onde vocês deveriam pintar, que era uma paisagem, a parte natural da paisagem. Essa questão aqui era mais para vocês responderem, é muito pessoal, cada um vai ter uma resposta diferente, porque vai ter um endereço diferente. E nas ruas aqui, ó, o que há ao longo da sua rua? Isso é muito particular do local onde vocês moram, tá? Então, era só marcar um X no que tivesse na rua de vocês. Essa questão aqui estava falando para a gente observar a imagem e responder, é uma imagem da área urbana ou da área rural? É da área urbana, não é? E quais os elementos dessa paisagem? Então, tem prédios, tem ruas, tem trânsito, tem, né, ruas asfaltadas. Aqui deu pra gente duas imagens do mesmo local. A imagem bem antiga, no período de construção de Brasília, e a cidade de Brasília hoje, né, atualmente. E ele pergunta, explique, baseando-se na foto, como a paisagem de Brasília era antigamente. Então, era só descrever, né? Brasília não tinha prédios nem construções e mostra o início da construção dessa cidade. O surgimento das cidades e o crescimento delas impulsionados pelas atividades econômicas e de migração do campo para a cidade caracteriza o processo de urbanização. Então, assim, antigamente a gente viu no livro, né, várias fases, assim, acho que em matemática, em história também, em geografia, mostra que antigamente a população da área urbana era maior. E conforme foi passando o tempo, as pessoas da área rural foi migrando, né, foi mudando para as cidades, ou seja, para a área urbana. Então, esse processo, ele tem um motivo, ou seja, o processo de urbanização, ou seja, a criação, né, de prédios, de rua, precisa de mão de obra, precisa de trabalhadores. Esses trabalhadores vinham da zona rural, né, vinham da área rural. Aí ele pergunta, explique o significado da frase abaixo. No processo de urbanização, a população urbana cresce bem mais que a rural. Então, isso é óbvio, né? Então, se as cidades precisam crescer, precisam de pessoas para trabalhar, precisam de mão de obra, né? De trabalhadores. Então, quanto maior a quantidade de trabalhadores, maior vai crescendo aquela população, não é? A poluição. Então, ó, quando ligamos o motor dos carros, barcos e aviões, gases perigosos saem pelo cano de escapamento. Nas cidades, frequentemente, a poluição se transforma em uma mistura de neblina e fumaça, que faz os olhos arderem, fere os pulmões quando respiramos e pode causar dores de cabeça. Muitas fábricas despejam grande quantidade de lixo nos lagos e nos rios. As substâncias químicas produzidas pelas fábricas e pelo lixo podem tornar a água perigosa para beber. Além disso, não se deve nadar nem pescar em águas, porque pode causar doenças. Nós podemos diminuir a poluição do ar usando menos automóveis, andando mais a pé e pedalando mais. Então, sobre esse texto, letra A. Segundo o texto, o que contribui para a poluição? Então, ó, os combustíveis de carros, barcos e aviões, que é falado aqui em cima. De que maneira as fábricas poluem os rios? Despejando o lixo e substâncias químicas nas águas dos rios e lagos. A última parte vem dessa cruzadinha falando dos elementos do mapa. A gente viu isso na matéria do livro, né? Então, assim, ó, aponta o mapa o rumo na rosa dos ventos. Então, é a orientação. Norte, sul, leste, oeste, tá? São os pontos cardeais representados lá na rosa dos ventos. Então, é a orientação. Indica a quantidade de vezes em que o terreno local foi reduzido
em relação no mapa. Então, isso aí é a escala, tá? A escala é uma forma da gente colocar no papel pequenininho a representação de uma área grande. Entidade responsável pela realização do mapa, ou seja, quem fez o mapa? É a fonte, né? Aqui, ó, fonte. Identifica símbolos e cores usados no mapa, é a legenda. Olha aqui a legenda. Pode ter legenda em cores, pode ter legenda em né, desenhozinhos, pode ter diversas maneiras de fazer legenda. Indica o que o mapa está representando, ou seja, é o título, tá? E aqui é para a gente escrever o nome pelas setas. Então, a legenda, título, orientação, aqui ó, tá vendo? A rosa dos ventos, a escala e a fonte, tá bom? Então é isso, meus amores, corrijam direitinho, vejam se vocês acertaram, tá? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.